Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar na manhã deste dia sobre o tema, o predador. Creio que você sabe que nós temos a cadeia alimentar na natureza, né? Os mais fortes sempre são os predadores dos mais fracos. E isto é uma coisa natural, faz parte da natureza. Depois do pecado, óbvio, porque quando o homem ainda não havia pecado, não havia essa ordem da parte de Deus. Então os animais viviam todos em harmonia no jardim do Éden. Depois do pecado, então entrou esta ordem e até nós mesmos passamos a alimentar de carne por causa de uma ordem divina, porque o Senhor também não nos ordenara no início da criação que alimentássemos de carne, porque teríamos que eliminar o animal. Então ele nos deu exatamente a semente, as plantas, as folhas e também os frutos. Esta deveria ser a nossa alimentação. Mas vamos deixar essa parte que não é o pensamento. O pensamento é exatamente entender por que do tema o predador. Então vamos analisar aqui. Um dia eu estava vendo uma reportagem na Netflix sobre um documentário, não é nem na Netflix, errei aqui a expressão. É num programa da televisão, estava vendo um documentário e esse documentário falava sobre a colônia dos suricatos, né? Que é aqueles animaizinhos pequeninos que são muito velozes. E eles saem das suas tocas, todos, a família toda, e um é colocado de vigia, para que ele guarde a segurança de todos os demais. Enquanto todos estão pastando, procurando ali o seu alimento, aquele fica de guarda, atento, olhando para um lado, olhando para o outro, usando a sua audição, a sua visão e também o olfato para captar a possibilidade de um inimigo ou de um predador que possa intentar contra os seus irmãos. Achei muito lindo e muito proveitoso, mas também já observei o ataque de gavião, de coruja, quando eles ficam parados esperando que a presa se distraia. Eles podem ver a presa lá embaixo, no entanto eles não atacam enquanto ela está atenta, só quando ela distrai que eles dão um mergulho para atacar. Outra coisa que eu já observei muito também são os felinos, né? O tigre, a onça, o leão, quando eles ficam à espreita, aguardando a distração daquela presa que eles querem dominar e alimentar. Então, os predadores esperam o momento de distração. Agora vamos olhar isso no campo espiritual em relação ao próprio ser humano. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de 1 Pedro, a partir do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui está, portanto, a soberba, o orgulho, a vaidade que hoje tem invadido o coração dos jovens, não respeita os mais velhos, não ouve os mais velhos, não ouve o conselho nem dos pais. É por isso que nós temos tantos jovens morrendo, porque não estão mais dando atenção ao que o Senhor ensina. A natureza respeita as ordens divinas, mas o ser humano é audacioso, é pretensioso, é orgulhoso, é vaidoso e despreza por completo todos os princípios estabelecidos por Deus e por esse motivo são vítimas dos inimigos que por vezes eles nem teriam que se preocupar. Outra questão séria que está aqui é: humilhai-vos, portanto, perante a potente mão do Senhor, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Olha o conselho da palavra. Humilhai-vos, reconhecei a soberania de Deus. Ele é o guardião, é ele que nos guarda de todos os perigos e males. Ele é o vigia dos suricatos. Ele é aquele que está atento para impedir que o mal possa sobrevir sobre a sua vida inesperadamente. Então você precisa reconhecer isso,
Preste atenção, ele diz no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O vós aqui não é qualquer pessoa, é aquele que se preocupa com ele, aquele que dá atenção à sua palavra, aquele que se volta para ele em obediência e com humildade se dispõe a andar conforme os seus ensinamentos. No verso 8 ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Aqui está a grande questão, querido. O predador do homem é Satanás. Ele é astuto, ele é sagaz, é como uma serpente, é como um dragão, é como um jacaré, é como um leão. Ele está atento, é como uma águia olhando lá de cima a presa. É como uma coruja, você está dormindo, andando à noite, você não percebe, mas o perigo está ao seu redor. Então preste atenção. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E Paulo diz, orai sem cessar. Então a única forma que nós temos de vencer o inimigo é pegar a armadura que o Senhor determina no livro de Efésios. Fazer uso da palavra, fazer uso da oração, fazer uso da dedicação a Deus constantemente. Confiando, tendo fé, firmeza, segurança, permanecendo nos ensinamentos dele, para que nós possamos resistir ao diabo e vencê-lo, porque ele é um inimigo muito forte. Não subestime a força desse inimigo. O mundo é aliado de Satanás e a nossa carne tende a obedecer mais a Satanás do que a Deus, mas o nosso espírito, quando está ligado a Cristo, ele sempre alcança a vitória. Amém? Vamos orar então e vamos vencer esse inimigo, em nome de Jesus. Pai eterno, agradeço ao Senhor pelas instruções que o Senhor nos dá. Que sejamos sábios e possamos agir com prudência sempre, no dia a dia, para nos tornarmos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo, em cujo nome oro agradecido. Amém, Senhor.